designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, pastor do Ministério Templo da Salvação, situado aqui no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, número 639, no centro. E nós estamos juntos agora com o nosso programa, com o programa Praticar a Verdade. E nós vamos conversar a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Você que está nos acompanhando agora, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine nesse instante, porque nós estaremos conversando a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Eu tenho plena convicção que você será edificado. Amém, querido? É com muita alegria, é com muita graça, é com muita satisfação e com muita responsabilidade que eu venho aqui falar com você, porque essa palavra que nós temos conversado aqui, falado do livro de Romanos e de toda a palavra de Deus, é uma palavra poderosa. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós não devemos envergonhar do Evangelho. Não devemos ter vergonha do Evangelho. Na roda de esporte, na roda da casa, juntamente com a família, quando alguém falar assim, você está indo na igreja, você deve falar com satisfação, estou sendo abençoado, abençoada, Deus tem me ensinado os meus erros, eu tenho olhado agora para as minhas ações erradas, sentido vergonha e mudado, porque o Evangelho de Jesus é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Então eu venho aqui falar desse Evangelho que é poderoso e que nós não devemos ter vergonha deste Evangelho, conforme está escrito em Romanos capítulo 1. Não envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Eu não tenho vergonha do Evangelho, você não tem vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus. É por isso que eu estou aqui comunicando. E eu já digo para você que está me assistindo agora, quem sabe você tem passado situações e complicações na sua vida, e você fica perguntando por quê, qual que é o motivo e aonde está Deus. Indiferente do que aconteça, esteja certo no seu espírito que você tem o Evangelho do Senhor Jesus, que é poderoso para perdoar pecado e te ajudar nas situações da vida. Amém, meu amado? Romanos capítulo 5 é o que nós estamos trabalhando agora. Nós vamos concluir Romanos capítulo 5. Eu já ministrei Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Hoje eu vou ministrar, vou ler o 9 e vou terminar até o 21. É a parte B do estudo de Romanos, para trazer uma explicação e fazer sentido para a sua vida, ok? Vamos então orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Eu oro que a bênção do Senhor seja sobre esta família que está me assistindo agora, sobre este homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida da criança. Que esta família e esta casa receba a bênção do Senhor. Quem estiver me acompanhando agora pelo Face, pela TV, eu não sei qual a rede social, mas que a bênção do Senhor seja sobre esta vida. Em nome de Jesus eu oro e digo amém. Romanos capítulo 5, versículo 9, vai dizer que logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados, ou seja, o homem é pecador, mas Deus olha para o homem e deixa e torna e vê o homem justo por causa do sangue de Jesus. Eu já comentei sobre isso já. Não vou me prender aqui. Mas é certo que ninguém consegue ser justo diante de Deus por obras próprias. Somos justos por causa do sangue de Jesus. Fica certo isso. O que importa essa justificação pelo sangue? A diferença, irmãos, é porque quem não aceita o sacrifício de Jesus
tendo a oportunidade de aceitar e não faz, ele está se auto-justificando naquilo que faz. Por exemplo, o pessoal me mandou, eu assisti o vídeo do Leandro Carnal, e aí perguntou: pastor, o senhor acha que um homem como Leandro Carnal, ele é salvo? Porque é um homem ético, é um homem inteligente, é um palestrante, é um homem que ensina sobre vida, que ensina a lidar com a morte, é um homem que ensina a fazer isso, ensina a fazer aquilo, é um dos maiores palestrantes do Brasil, e um homem muito puro, e, né, o que o senhor acha? Eu acho o seguinte, querido, se o Leandro Carnal tem a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio para redimir o pecado do homem, que nenhum homem é justificado diante de Deus sem o sangue de Cristo, que nenhum homem pode ser salvo sem a vida de Cristo nele, o perdão que Cristo dá, sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Leandro Carnal, ele ouve isso e ele não aceita, ele ou qualquer outro ser humano pode ser o mais ético, moral, palestrante, pai de família que for. Na realidade, ele negou a única coisa que pode salvar a alma dele do inferno. Então, a ética e a moral e a palestra e o ensino dele pode ser proveitoso para muitas pessoas e até para ele próprio. Mas para ter um lugar no coração de Deus e na eternidade não é suficiente. Ok? Mas e se o Leandro Carnal, ele nunca ouviu falar sobre Jesus, no ato de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e deve-se crer nele? O que acontece? Aí ele já é julgado, Romanos capítulo 2, eu trabalhei sobre isso. Nesse caso, ele será julgado pela própria lei que ele conhece, que ele vive. Ele tem uma lei de conduta e ele quebra ou não quebra essa lei, e o quebrar ou não quebrar vai está concluindo o posicionamento dele diante de Deus. Então essa é a interpretação, ou o que eu posso dizer sobre a vida de uma pessoa que, ainda sendo bondoso, não crê no sangue de Jesus porque nunca ouviu. Se ouviu e não creu, já é condenado, não importa qual bom ele seja, qual justo ele seja, porque a bondade e a justiça dele diz respeito somente a sua vaidade e não diz respeito a uma humildade, porque quis agradar a Deus, começando pelo caminho, o único, que é Jesus. Ficou claro? Pois bem, então Romanos, no capítulo 5 e o versículo 10, nós estamos trabalhando isso, vai falar aqui agora: porque se nós, versículo 10, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Paulo está dizendo que nós fomos salvos enquanto ainda éramos inimigos de Deus. Quem que é inimigo de Deus? É a pessoa que não está aliada com Jesus Cristo para agradar o Pai. Mas o amor de Deus é tão grande que o versículo 10 diz que nós fomos salvos, reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Ou seja, a morte de Jesus é para trazer todas as coisas para a mão do Pai. Porque quando entrou o pecado do mundo, Satanás, ele ganhou, de certo modo, direito e poder de fazer na vida das pessoas e até na natureza o que ele bem entendesse. Mas através da morte de Jesus, que era o que a justiça requeria,
pelo ato do pecado que foi feito, desejado e concebido pelos nossos pais, a justiça de Deus requeria sangue e Jesus pagou ao Pai essa justiça com seu próprio sangue. Sendo assim, a humanidade passou a ter o direito de estar alinhada com o Pai através da morte e do sangue de Jesus. Esse é o mistério da reconciliação. Só que nós fomos reconciliados com Deus enquanto ainda estávamos mortos, inimigos de Deus. O que isso está dizendo? Que nós não fomos reconciliados porque nós temos feito e fizemos alguma coisa. Não, nós não fizemos nada para ser reconciliados. Fomos reconciliados pela morte. Agora acionamos essa reconciliação pela fé em Cristo Jesus. É esse que é o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 9, versículo 10 e versículo 11. E é por isso que o 11 vai dizer que se nós também gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Ou seja, nós damos graças a Deus porque não somos mais inimigos de Deus. Nós não somos mais inimigos do Senhor. E aí, se não somos inimigos e somos amigos, podemos usufruir do que Ele tem para nós. Amém, querido? É interessante a gente saber dessas coisas, irmãos, porque eu pregava domingo na igreja, eu dizia sobre isso. No terreiro de feitiçaria, no terreiro maligno, Satanás chama as pessoas de cavalo. No terreiro, chama eles de cavalo. Os demônios que usam as pessoas, Satanás chama eles de cavalo, de animal. Mas Deus chama você de amigo. Deus não trata você com nome ou com forma de animal. Deus trata você como amigo, como filho. Amém? E aí, você que está me assistindo agora, você deve pensar o seguinte: o que eu perco se vir esse Deus que me trata como filho, diferente do demônio no terreiro que me chama de cavalo? Você não perde nada se vir a Deus, você só ganha. Para começar, você ganha reconciliação com o Pai, com o Poderoso, com o Criador, com aquele que fez tudo para você. Você ganha reconciliação com Ele. O que a reconciliação te faz? Te faz ter domínio. Quando um casal está separado, o que acontece? A mulher ou o homem não usufrui mais do que o outro possui ou do que ficou na guarda do outro, porque estão separados. Mas quando se há uma reconciliação, ambos vão usufruir do que tem, do que um ao outro possuiu e conquistou. Então a reconciliação, ela lhe dá poder. Principalmente nós que estamos falando da reconciliação com Deus. Agora, a separação a Deus, a separação, o afastamento de Deus, lhe torna fraco, vulnerável, machucado e vazio. Se eu falo com você agora, que está me assistindo, e você está mal, você está vivendo de maneira ruim, pesada, difícil de viver, difícil de ser. Será que você não está sendo inimigo de Deus? Pastor, mas eu creio em Deus. Opa, calma aí. O inimigo de Deus não é aquele que deixa de crer em Deus. O inimigo de Deus é aquele que não tem Jesus como seu Senhor, Salvador e aquele que lhe livra do pecado. Você pode acreditar em Deus como os demônios que acreditam, mas Deus para você não passa nada a mais e nada menos do que alguém distante, que fica apontando os seus erros quando você comete loucura. Você não está servindo a Deus. Você está servindo um trauma de sentimento relacionado à culpa, relacionado ao medo,
que vai continuar trazendo angústia para a sua vida. Deus está dizendo para você agora, o motivo do seu estado que você está enfrentando, que você está vivendo agora, é porque você se afastou do Senhor. O afastamento da luz te coloca em aproximação com trevas. Você me compreende, querido? Vamos prosseguir nosso texto. Versículo 12. Pelo que também, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado entrou no mundo e a morte pela vida de um homem, que foi pela vida de Adão. Pela vida de Adão, e o comportamento errado de Adão, ele trouxe consequência para a humanidade. Pastor, mas é injusto o que Adão fez e eu sofrer. Não é injusto. Porque você, no lugar de Adão, faria a mesma coisa. Uma outra mulher, no lugar de Eva, faria a mesma coisa. Então nós sofremos pelo pecado de Adão, mas de fato nós pecaríamos também. O pecado trouxe morte. Eu quero que você grave isso. O pecado trouxe morte. Todo pecado vai trazer uma consequência, tendo o objetivo de afastar você de Deus. Eu nunca vi uma pessoa suicida que passasse 30 minutos de louvor a Deus, 10 minutos de comunhão diária, por exemplo. Eu nunca vi uma pessoa que tem um coração para orações, que depois que terminasse a oração, pegasse uma corda e fosse enforcar. O que eu estou dizendo? A pessoa que pensa barbaridade, loucura, e acabar com a vida do outro e de si mesmo, é pessoas que estão em pecado. E o pecado traz separação de Deus, e a distância de Deus é o que? Morte, porque Deus é vida e é amor. A pessoa que vive em ódio, em raiva, em ódio, braveza, ignorância, tudo é briga, tudo é chute, tudo é xingo, é uma pessoa que está longe de Deus, porque está no pecado. Porque se estivesse próximo com Deus, ia entender que quem está próximo com Deus faz o que está escrito em Mateus capítulo 5, é pacificador, é luz, são os que choram, são os pobres de espírito, são os mansos, são os humildes. Então, viver próximo de Deus é manifestar o que Deus é para o mundo. Quem vive próximo de Deus consegue levar Deus para quem está nas trevas. Ok? Algumas pessoas estão nos acompanhando aí, estão nos assistindo, algumas pessoas. A Deliane, eu quero mandar um abraço para a Deliane aí, está nos acompanhando. O Denilson também está nos acompanhando. Tem algumas pessoas nos assistindo agora. Tem algumas outras que eu não consegui identificar aqui. Que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, você que está nos acompanhando agora. E eu peço a você o seguinte, eu aviso você. Você quer ter conhecimento para viver bem? Seja você de outro ministério, de outra religião, você vai acessar o canal no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você acessa o canal, Pastor Mestre Apolo, você vai pegar muita coisa boa, irmãos. Coisa bacana, coisa que vai abrir seu entendimento, coisa que vai ajudar você a ter conhecimento do Evangelho. É só você entrar lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você vai entrar nesse canal e você vai deleitar no banquete que Deus tem preparado para você, viu? Então fica aí para você, pastor, eu quero pegar mais, eu preciso de ter um conhecimento para ministrar na igreja, para trabalhar com irmãs, com irmãos. Então você entra aí, ó, tá parado na tela do seu visor, você que está me acompanhando pela TV.
Você que está me acompanhando pelo Face, eu preciso falar com você que é no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você que está me acompanhando na TV, você pode entrar ali, ó, Pastor Mestre Apolo está acompanhando também, ok? E você que está pela TV, nós passamos o Face aí do Templo da Salvação. Mas de fato, o meu Face próprio, que é Apolo Lopes, você vai pegar muitas mensagens também. Porque por um descuido ou não, eu nem posto todas as pregações na página do templo, da igreja. Mas você pode pegar, viu, no meu Face, Apolo Lopes, tem muitas mensagens, tem a programação também. E aí você vai entrando, talvez tem gente que não usa Face, vai no YouTube, não usa o YouTube, pega aí Apolo Lopes no Face e pega as mensagens também. Viu, querido? E aí a gente vai compartilhando, a gente vai vivendo, a gente vai expressando, a gente vai aprendendo e crescendo nas coisas de Deus, em nome. Você pode compartilhar para as pessoas, você pode ouvir, você pode pedir para assistir. Você que acompanha, por exemplo, pela televisão, você pode passar isso para os irmãos da sua comunidade. Ah, irmãos, assiste lá esse programa, que é um programa que vai nos ensinar, vai nos instruir. Eu já falei isso daqui, tem gente que é obreiros em outra igreja, mas eles não têm reuniões de obreiro com estudo bíblico, que eles pegam o nosso programa. Nosso programa é referência, porque aí eles aprendem e aplicam dentro da organização, do ministério onde eles estão. Então você tem que compartilhar essas verdades para as pessoas aprenderem mais e mais. Amém, meu amado? Então nós estamos aqui em Romanos, no capítulo 5, estou trabalhando um pouquinho do que o Senhor tem para nós, e aí a Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem, pelo pecado veio a morte, e assim também a morte passou, é por isso que todos os homens pecaram. Olha o que diz no final do versículo 12, todos os homens pecaram. Pastor Apolo, Mestre Apolo, você é santo? Santo a partir do momento que eu reconheço Jesus como Salvador e sempre dependo do sangue, mas santo no sentido que eu não peco, eu não sou e ninguém é. Ok? Ninguém é, todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O que Paulo está dizendo quando fala que a lei estava no pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei? É porque quando a lei foi dada a Moisés, o problema da lei, querido, não é que a lei é mal, mas o problema é que a lei desperta o mal. Por exemplo, se uma autoridade militar escrever no muro assim, ó, é proibido fazer grafite, pinchar, que chama, que pronuncia, fazer esses trabalhos, logo alguém vai olhar, vai esperar alguma autoridade virar as costas e vai lá e vai escrever no muro. Porque quando colocou a lei, é proibido fazer, o ser humano que é mau quer fazer o que é proibido. É por isso que Paulo diz que pela lei veio o pecado. Não é que a lei é mal, mas por causa da proibição a gente quer fazer. Irmãos, não é que Deus está errado, né? E a gente é melhor do que Deus, não é isso? Mas se a Bíblia não tivesse os mandamentos, ou seja, aí não precisava nem de Bíblia. Mas se nós servíssemos a Deus e não tivesse mandamento, não teria transgressões. Porque a gente não ia saber o que é errado. É isso que Paulo trabalha. Se você não sabe o que é errado e você faz algo sem saber o que é errado, e você faz aquilo, mas não com o intento de machucar alguém, então você não está pecando. Mas quando foi dada a lei, ó, é proibido cobiçar a casa, o gado, o terreno, a bicicleta, o celular, o cabelo, a roupa, o andado, a barba, a mulher, o marido, os filhos do seu próximo. Aí quando você vê alguém, você já olha assim, nossa, ele tem o que eu não tenho. Ele faz o que eu queria fazer, eu não consigo. Aí já vem um espírito de cobiça. Você tem que lutar contra isso. Você tem que falar assim, você quer um segredo? Deixa eu te ensinar o que você faz para você não ter inveja dos outros. Quando você vê alguém que conquistou alguma coisa, que tem alguma coisa, que vestiu uma roupa, que ficou bacana, elogie de todo o coração. Graças a Deus, irmão, parabéns pela sua conquista. Libera isso.
Porque quando você não libera e guarda para si, aquilo parece que vai corroendo você. É igual quando você não deu certo com alguém, teve uma desavença com uma pessoa e você vê a pessoa. Aí você pensa, eu não vou comentar, que a pessoa também, ela não vai me comentar. Isso é ruim, aí passa os dois igual bobo, um do lado do outro, fingindo que não viu. O que você tem que fazer? Você tem que ser o primeiro a falar assim, ei querido, Deus te abençoe, como é que tá? Você quebra uma barreira. Isso é princípio de relacionamento, de sociologia. Então, seja o primeiro a sorrir, seja o primeiro a cumprimentar, perguntar como está. Parabéns, você conseguiu tirar sua carteira. Parabéns, você conseguiu comprar seu carro. Que maravilha, Deus tem coisas melhores para você. Oh, parabéns, você é papai agora. Que bacana, seu filho é tão inteligente. Então, você seja o primeiro espontâneo a liberar. Porque aí o estado da cobiça não vai ganhar lugar no seu coração. Isso é uma regra de ouro, de procedimento, viu, querido? Isso é uma regra fantástica, funciona de maneira extraordinária quando você faz isso. Mas por que eu dei essa ilustração? É porque o pecado me mostra, a proibição me mostra o pecado. Eu lembro que um dia o meu tio falou assim, ó, se a gente colocar na porta da igreja uma placa escrita assim, ó, igreja tal, mas escrever bem grande, é proibido entrar aqui. E aí ter o culto e fechar as portas, ele falou que tem certeza que multidão vai vir, só porque nós colocamos na placa, é proibido entrar. Porque o ser humano gosta do proibido. O pecado, a lei, o problema da lei foi isso. A lei falava, gente, vocês não podem fazer isso. Se você matar, é ruim para você. Mas o cara falou assim, eu vou matar alguém, para me ver o que acontece. Então, a lei faz o cara fazer o errado. Entendeu? Então é isso. E aí Paulo vai nos dizer que por causa da lei veio o pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morremos muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Paulo está dizendo o seguinte, no entanto, a morte, ela reinou, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram como Adão, a morte reinou sobre eles. Por que a morte reinou? De Adão até Moisés. Porque a morte, irmãos, reinou no sentido que não havia ninguém para lidar com a morte. Quem lidou com a morte e venceu? De Adão até a lei que foi passada a Moisés? Ninguém. Ah, pastor, mas a lei é boa, mas a lei trouxe consequência. Quem é que quem é que venceu a morte? Quem é que enfrentou a morte? Ninguém. Só Jesus. Então, mesmo os nossos pais, na época de Moisés e da lei, a morte reinava sobre eles. Porque morria e não podia ter um estado de paz, vivia entre abismo, vivia entre o seio de Abraão na profundeza e não podia morrer e ser muito mais proveitoso e estar com Cristo. O ser humano, quando ele morria antes de Jesus, ele não ia para o paraíso ou para um lugar de descanso. Ele morria, a alma entrava na terra, o corpo entrava na terra e a alma ia para o abismo, para o Hades, aonde havia o seio de Abraão. Não era uma sala, estado do inferno, mas era um lugar aonde não tinha ali a plenitude da presença de Deus. Por que ele ficava ali, ainda que eram os salvos, eles ficavam ali? Porque a morte não tinha sido vencida. Então a morte tinha o poder de aprisionar, ainda que eram os homens de fé, num abismo, na profundeza. É por isso que quando Jesus morre, ele vai lá nas profundezas, levar essas pessoas que tinham sido salvas, mas ainda habitavam o abismo, para o paraíso. Porque essas pessoas agora podiam ter direito de acessar parte do céu. Porque Cristo tinha vencido a morte, ele podia ir lá e pegar a chave da morte, a chave do inferno e libertar estas pessoas. Ok? Então a morte, ela reina de Adão até Moisés, que ninguém vence ela.
Hoje, por exemplo, os psicólogos podem falar da morte, um remédio pode lhe dar alguém ajudar a vencer em questão da morte. Hoje, por exemplo, há maneiras que as pessoas podem participar de uma terapia, mas de fato, resultado e poder sobre a morte é só em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, se não for pelo Evangelho, se não for pelo sangue de Jesus, ninguém pode estar bem com Deus, porque vai morrer e está separado de Deus. Não adianta, depois da morte, você acender as velas, você fazer seus cultos, você fazer suas missas, porque morreu, e o que é feito aqui pelos vivos não alcança aqueles que já estão mortos. E nem os mortos podem fazer algo pelos vivos, a não ser Jesus, que morreu e ressuscitou. E Deus é Deus de vivos e não de mortos, diz o Senhor Jesus. Então, se você já perdeu alguém, a pessoa está em paz e que Deus abençoe, que esteja em bom lugar. Porque não adianta você chorar, acender vela, você fazer missa, você fazer culto para quem já partiu. Porque a morte já aconteceu e agora, na eternidade, pós-morte, só vai ter resultado que foi feito mediante o evangelho que conhecia e foi vivido ou mediante a lei que sabia do próprio coração. Ok? Muito bem. Vamos adiantar para a gente terminar hoje aqui. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Então, se pela a vida de Adão veio a morte para todos os homens, por meio da vida de Jesus veio salvação para todos os homens. É isso que Paulo está dizendo. O que ele diz? Se pela ofensa de um, ou seja, se por meio da ofensa, do erro de um, que é Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus vai vir pela vida de Jesus Cristo. Ok? Então, aí você tem que escolher quem é de fato a sua origem, se vai ser em Adão, aonde vem a morte, o desespero e o afastamento, ou em Cristo, que você tem reconciliação com Deus e Deus te chama de amigo. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Paulo está dizendo o que eu já expliquei aqui. Se por meio de Adão veio a ofensa a todos os homens, condenação e separação de Deus, por outro lado, por meio de Cristo, vem a salvação, a justificação e autoridade sobre os males. Então é uma questão que Paulo está mostrando os dois caminhos. Um é o caminho de Adão, que é o velho homem, e outro é o caminho de Cristo. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: nós manifestamos qual vida? A vida de Adão, que é a vida da morte, ou a vida de Cristo, que é a vida pura, justificada diante de Deus? Porque tem pessoas dentro e fora da igreja que não manifesta vida, manifesta morte. É como eu li em Romanos capítulo 3. A garganta é mal, a língua é mal, os lábios falam enganosamente e não temem a Deus. Mas a pessoa que está em Cristo Jesus detém a palavra da verdade. Ou seja, o falar e o proceder tem agradado a Deus e Deus tem cuidado das outras questões para a vida dela. Nós estamos estudando Romanos capítulo 5 e para mim terminar, eu vou ler os últimos 3 versículos. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo termina o capítulo 5 dizendo que se pela a desobediência de um muitos foram feitos pecadores, agora pela obediência de Jesus muitos serão feitos justos. É por isso que tem que pregar o evangelho, porque tem pessoas que não conhecem essa separação entre Adão e entre Jesus, entre a desobediência de um e a obediência do outro. Então, se pela desobediência de um reinou a morte, pela obediência de um reina a vida. E aí, você que me assiste agora precisa decidir. Ou você é filho de Adão ou é filho de Jesus Cristo, dependente de Deus. Porque se pela desobediência de Adão muitos pecaram, pela obediência de Cristo muitos são reconciliados com o Senhor. E o evangelho precisa ser falado. As pessoas precisam aprender a acreditar e crer nisso para serem abençoadas num nível maior, segundo as bênçãos que já estão para nós nas regiões celestiais. Pastor, mas de fato o senhor está falando sobre obediência, sobre pecado? Você pode me perguntar agora. Mas de fato eu tenho errado grandemente e não sei se tem como voltar. O versículo 20 responde. Onde abundou o pecado por causa da lei, abundou o pecado, ele fez tudo que tinha que fazer, então a graça de Deus superabundou, ou seja, ela foi além do que o pecado fez. Então você que está me assistindo agora e se encontra indigno de fazer as coisas espirituais, porque o pecado abundou e fez coisas terríveis, eu digo para você, eu falei uma frase um dia pregando, eu preciso repetir ela. Se você não acredita que o sacrifício de Jesus é capaz de perdoar os pecados, você está falando com Deus que não foi suficiente o que ele fez. Ok? Se você não acredita que o seu nome, se você não acredita que o seu nome pode estar no livro da vida e que Deus pode usar você, não é só ministerialmente, é na vida fora, dando uma família, dando um bom trabalho, você sendo justo. Se você não acredita que você não tem mais esse direito, você está falando que o que Jesus fez através do amor do Pai é insuficiente. Então, creia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, mediante o perdão e a conduta plena. Você tem o poder de crer, de fazer, de realizar estas coisas. Amém, querido? E aí a gente chega no final do nosso estudo de Romanos, no capítulo 5, onde nós trabalhamos sobre justificação pela fé e sobre que se entrou o pecado por um homem, pela vida de outro, entrou para a humanidade muitas coisas boas. Agora eu quero chamar a sua atenção que está me assistindo agora. Depois de ter explicado essa palavra para você, eu quero chamar a sua atenção aqui agora. Querido, dia 3, sábado, 3 de março, está aí na tela do seu visor, você que me acompanha pela TV. Deus ele me mostrava uma visão, que eu não vou repetir ela, mas a visão, o significado é, Deus está mandando as igrejas, líderes orar, porque é um espírito maligno que impede as pessoas de entrar na igreja. E Deus manda as pessoas orar para quebrar a maldição, esse espírito maligno que está impedindo as pessoas de chegar até a igreja, porque na visão de Deus, que Deus me deu, as pessoas saíam, mas só tinha metade do meio do caminho. Quando chegou na porta, só tinha um pouco. E dentro da porta, foi poucos que conseguiram entrar. E lá dentro do templo, quando nós chegávamos, faltava muitas coisas. Então Deus mandou orar para repreender esse espírito maligno que tem impedido as pessoas de chegar na igreja. E também Deus mandou orar para a prosperidade financeira da igreja e da casa dele. Então, dia 3, eu começo a fazer uma vigília aqui no Templo da Salvação, 11h30 da noite. Você que é de outro ministério, você pode vir sim, não tem problema. Mas eu peço que você traga antecipadamente, até a sexta-feira, uma carta do seu pastor,
mostrando que ele aprova você estar vindo aqui. Entendeu? É uma vigília que eu gostaria, você que é líder, que é obreiro, viesse, porque o meu desejo é de cada uma vez no mês ir em outro ministério e orar naquela igreja, para aquele ministério, para aquele pastor, para Deus destravar, desprender o maligno e abençoar na parte financeira. Eu quero fazer uma vigília por mês em cada ministério. O primeiro vai ser aqui no templo, depois a gente vai para outros ministérios. Então, venha orar a Deus conosco no sábado, dia 3 de março, e nós vamos entrar nessa vigília começando 11h30 da noite. Amém, querido? Você que me ouviu, pastor, preciso tirar alguma dúvida, você vai me ligar, 998285400, para você tirar alguma dúvida. Olha o telefone na tela do seu visor, você que está acompanhando pela televisão, 998285400. Você vai me ligar e nós vamos estar tirando algumas dúvidas, mas Deus tem mandado fazer isso e nós vamos fazer. Amém, querido? E para mim terminar, eu preciso também dizer a você que está me assistindo agora, esse programa que você está assistindo é um programa Praticai a Verdade, da Igreja Templo da Salvação. Eu, pastor Mestre Apolo, tenho apresentado esse programa há muitos anos, mas nós não temos feito esse programa de graça, ele tem um custo, ok? Ele tem um custo. Mas antes de falar sobre isso, desse custo e dessa necessidade, eu quero orar por você agora. Eu senti de orar agora, nesse instante, imediatamente. Eu quero orar por você agora. Você que está nos acompanhando pela TV, pelo Face, eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Foi-me dito que quando eu orava, ontem eu recebi essa mensagem, que quando eu orava pela televisão, a mulher ela caiu ao chão e começou a fazer vômitos e vomitava, parecia que algo estranho saía do seu estômago. E ela fala que depois que isso aconteceu, ela sentiu uma leveza, uma libertação. Ou seja, pela oração na televisão, o demônio foi embora da vida da mulher. Eu oro agora em nome de Jesus, você que está me assistindo agora, e você acha que você tem sido vítima de algum mal, de alguma obra contrária, você acha que a sua casa tem sido influenciada com isso, eu vou repreender todo o espírito maligno na sua vida que está me assistindo agora. Em nome de Jesus, eu digo, Pai, eu oro para esta vida agora. Eu oro para esta mulher, para esta criança, para este jovem, para esta moça agora. Essa pessoa que precisa do Senhor neste instante. O Senhor me mandou orar aqui agora. E eu oro combatendo agora o espírito maligno agora em nome de Jesus. Todo espírito de opressão que vem sobre esta vida, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Espírito maligno, demônio imundo, que está sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Demônio da separação, da traição, do divórcio, da violência, demônio do espancamento, demônio que vem atiçando nas atitudes erradas. O Senhor te repreenda agora em nome de Jesus. Sai desta casa, sai deste lar, para de trabalhar na mente deste filho. Eu te repreendo agora, todo espírito maligno. Não adianta correr, não adianta se esconder. Manifesta agora onde estiver, nesta casa, para que os parentes, amigos, famílias vejam o poder de Deus. Sai agora desta moça, sai agora espírito da criminalidade, da violência sobre a vida deste menino. Sai agora em nome de Jesus, sai agora demônio por nome menino de Angola. Eu te repreendo sobre a vida desta criança agora, em nome de Jesus.
Sai agora, espírito maligno sobre a vida desta criança, espírito maligno sobre a vida desta criança, espírito maligno que vem atingindo a vida desta criança, colocando dificuldade de identificação do seu sexo, colocando prazeres sexuais na vida desta criança fora do tempo, fora do momento certo, demônio da pombagira que atua também na vida de crianças, em nome de Jesus, demônio que vem pela aproximação e pelo enfeite e pelo feitiço que eu sei que há sobre a boneca da Barbie, porque nós já conversamos com crianças sobre a boneca da Barbie que são e que se tornaram lésbicas porque são apaixonadas a um espírito maligno. Eu repreendo em nome de Jesus agora sobre a vida da criança agora, e que Deus dê aos pais discernimento. Ó Senhor Jesus, abre a mente desse pai agora, para ele discernir o que o filho está assistindo, o que a filha está vendo, para que não seja influenciado pelo poder do maligno. Eu repreendo agora os porcos na sala, que são demônios que atuam agora sobre a casa e sobre a família, pela autoridade do nome de Jesus. Sai da casa, sai do quarto, sai de algum objeto consagrado, não esconda neste lar agora. Eu uso a autoridade do nome de Jesus e te repreendo, espírito maligno agora, em nome de Jesus. E que seja uma bênção esta criança, até a mãe que está gerando agora e que me assiste. Eu abençoo em nome de Jesus o teu filho, que nenhuma maldição, que nenhuma inveja caia sobre a sua vida ou sobre a vida desta criança, mas que você possa dizer: o poder de Jesus me protegeu. Receba agora em nome de Jesus. Sai espírito da violência que está tentando levar esse jovem para a criminalidade. Sai espírito da morte, espírito do vício. Em nome de Jesus, sai todo mal agora. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Você que me assiste agora, diga comigo assim, você que me assiste agora, você vai repetir comigo isso daqui. Você que está me ouvindo, repita comigo assim: eu estou livre de todo mal, em nome de Jesus. Eu e a minha casa, minha família, meu filho ou filhos, estamos sob a proteção das asas do Altíssimo, e a bondade do Senhor nos livra, é um escudo para nos livrar de todo mal. Diga comigo assim: na minha casa, a partir de agora, a prosperidade, porque não tem espírito maligno, nem do comodismo, nem da preguiça, nem espírito contrário à vontade de Deus, pois eu agora faço bem feito tudo que vier em minhas mãos, e o Senhor me honrará pela glória e para a glória de Jesus Cristo, meu Salvador. Esta é uma oração que você fez e pode repeti-la em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor me impulsionou a fazer esta oração de combate aos espíritos malignos, para que você agora possa estar em paz, obediente às coisas do Senhor. Amém, querido? Nós vamos chegando ao fim agora da nossa programação. E o que eu dizia para você é que esse programa tem um custo. Você, pastor de outro ministério, de outra igreja que tem sido abençoado, deixa eu falar com você. Eu questionei muito com Deus e vou falar isso sempre até acontecer, porque vai acontecer em nome de Jesus. Deus é Deus e vai acontecer isso. Mas eu questionei muito com Deus por causa da dificuldade de manter esse programa no ar, que tem abençoado outras igrejas e pessoas têm assistido. Tem gente que vai para outras igrejas por causa desse programa,
porque eu não peço ninguém para sair da igreja, eu não chamo para vir para o templo, eu peço para honrar o pastor, para ajudar os seus pastores, o seu ministério. Então é um modo de trabalho. Aí eu estava questionando por que até hoje nós não conseguimos o dinheiro de pagar essa programação. E aí nós passávamos dificuldade, porque eu tinha que tirar do recurso da igreja para pagar o programa, sendo que o programa é assistido por centenas e centenas de pessoas. Mas veio algo no meu espírito. Muitas pessoas que assistem esse programa não contribuíam, porque pensava que o valor é pouco demais para contribuir. E agora eu digo para você, pelo Espírito Santo de Deus, não faça isso. Você que me assiste agora, Deus está dizendo, não faça isso. Não deixe de contribuir julgando ser pouco que você tem. Ah, pastor, é só R$100, é só 50, é só 10, é só 20, é só 30 que eu posso depositar por mês. Não faça isso, porque se todos depositar o que podem, eu terei o prazer, e vocês vão ver eu vindo aqui e dando glória a Deus e falando, irmãos, pela primeira vez e agora será sempre, o programa conseguiu dinheiro de pagar toda a programação e eu posso investir na sala das crianças na igreja, eu posso investir no próprio templo, eu posso fazer outros trabalhos porque eu não preciso passar a ter desespero para pagar o programa, porque quem assiste mantém o programa. Então Deus está dizendo para você, faça o seu compromisso com o Senhor mensalmente. Pastor, eu tenho vontade tanto de ganhar alma. Quando você começar a contribuir com esse programa, Deus te entrega o dom de ganhar alma. Porque quando você contribuir com esse programa, você vai estar contribuindo para que as pessoas que assistem continuem assistindo e sejam edificadas. Pastor, eu queria tanto fazer mais para Deus, mas eu não tenho tempo de fazer as coisas para Deus. Começa a contribuir com esse programa, porque toda pessoa que for alcançada, você está fazendo algo para Deus, porque você está investindo no reino do Senhor. Pastor, mas é pouco, é só R$40 por mês, 50, 20, irmão, contribua segundo a sua condição e o propósito que você pôs no seu coração. Eu não sou um ladrão para pedir você mais do que preciso, mas eu preciso da sua ajuda pela misericórdia de Deus para manifestar esse programa, para ganhar mais almas, para atingirmos mais gente. Nós precisamos nos unir e esse programa Praticai a Verdade é um programa de Jesus em favor da Igreja Assembleia Batista, Deus é Amor, Tempo da Salvação, Igreja Cristã do Brasil, Adventista, Igreja Pentecostal, Igreja Congregacional Presbiteriana, porque todos têm assistido este programa e têm usufruído da bênção do Senhor. Então ajude, contribua, manifeste e Deus te abençoará em nome de Jesus. É o apelo que o Senhor faz para a sua vida. Amém, querido? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, e estou à total disposição de Deus para abençoar sua vida, não só aqui no programa, como também ir na sua igreja, se você desejar, para pregar a palavra e ensinar as coisas espirituais. Não tem custo nenhum, mas esse ano de 2018 está no meu coração e nos ministérios e ser abençoado e abençoar com aquilo que eu tenho. Pode me ligar 998285400 e nós vamos combinar. Eu terei a honra e o prazer e a responsabilidade sobre a direção do Espírito Santo de ir no ministério que Deus lhe confiou e pregar a palavra de Deus e ensinar o Evangelho. Não tem valor, eu não cobro para estar fazendo isso. É lógico, se você dá uma ajuda de custo, né? Que a gente vai deslocar de um bairro longe, atravessar a cidade, tem ajuda de custo, de combustível pelo menos. Se você abençoar e ofertar para essa manutenção, nós vamos aceitar. Mas se não tiver recurso, não tem problema, nós estaremos indo da mesma forma. Mas eu creio que cada um pode ser abençoado segundo a condição de cada ministério mesmo. Porém, não tem o valor que eu estou cobrando. Eu estou me colocando à disposição do reino de Deus
e do ministério se tiver necessidade. Vou ir, vou pregar, bradar o nome de Jesus e as pessoas serem edificadas. Amém, querido? Que Deus te abençoa, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, que Deus abençoe você, pastor, e que Deus te fortaleça, que Deus fortaleça a irmã que ora, que visita, que Deus fortaleça diácono, presbítero, mestre, apóstolo, profeta, quem toca e quem canta, que Deus unge cada dia mais o teu ministério, que Deus faça prosperar a tua igreja, porque é a igreja de Jesus que você está tomando conta, que Deus traz unidade para o ministério, em nome do Senhor Jesus, é a minha oração. Esta cidade de Sete Lagoas pertence ao Senhor. Que Deus abençoe o nosso prefeito e os vereadores. Que assim seja. Amém. Até a próxima programação, se Deus assim quiser.